Tá. Boa tarde, meu nome é Nádia, sou ligante da Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá e hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios de cirurgia oncológica. Boa tarde, meu nome é Vinícius e juntamente com a Nádia eu vou estar apresentando aqui, conversando um pouquinho sobre princípios de cirurgia oncológica. Obrigado. Então aqui, a cirurgia oncológica, no que tange a ela, a cirurgia oncológica ele deve possuir uma profunda compreensão da biologia do câncer, conhecimento das modalidades de tratamento, incluindo quimioterapia e radioterapia, bem como a proficiência técnica de cirurgias de câncer especializado. Isso aqui é importante ressaltar porque no Tratado de Oncologia ele até traz uma questão de que antes eram cirurgiões gerais, aí às vezes nem sempre eles tinham um conhecimento especializado acerca de certos tipos de neoplasias, bem como o seu curso. A oncologia cirúrgica ela vai incluir desde a prevenção do câncer, o aconselhamento genético, reabilitação e outros cuidados de acompanhamento. Aqui falando um pouquinho do histórico, o primeiro relato de tratamento da cirurgia, tratamento relacionado à oncologia, a gente vai ter no papiro de Edwin Schmidt, 1600 anos de Cristo. Nesse papiro, relatava a questão, tem até a imagem dele aqui, esse aqui na direita, ele vai falar que eles tratavam queimando com fogo a questão das lesões neoplásicas, no caso, superficiais. Aí, na época de Hipócrates, já na Grécia, a gente teve uma questão de uma teoria dos humores, que eu também tenho aqui, ilustrando mais ou menos, e é a partir daqui que o Galeno ele vai tirar a teoria da bile negra, porque o Galeno ele era romano, aí na época da expansão do Império Romano, ele entrou em contato com essa teoria do Hipócrates e meio que chegou a ideia de que uma neoplasia, o câncer, ele seria um acúmulo, um aprisionamento de bile negra. Aí, no caso aqui, eu queria ressaltar a questão do microscópio. Se a gente for observar, até ali o Galeno, são visões conservadoras e macroscópicas, no caso. As pessoas viam e estabeleciam, elas falavam sobre teorias, estabeleciam teorias. O microscópio, ele meio que acabou com isso porque ele mostrou, ele conseguiu dar um detalhamento maior dos tecidos. E foi, sem dúvida, um marco importante nessa história aqui. Quanto ao Guilherme Fabricius, teve ele a descrição de uma mastectomia total com a dissecção axilar. No caso aqui, já nessa época lá de 1560, 1624, ele já descreveu isso. No livro não fala se foi ele que fez, mas falando ele descreveu isso. Aqui teve outras teorias que surgiram depois da teoria hipocrática. Aí tem a teoria da linfa, aí eles acharam que já era que a neoplasia surgia a partir de anormalidades da linfa. E o Hannes Miller, já usando o microscópio, ele deduziu que a neoplasia ela seria, ele chamou de elemento de esgotamento, mas seria, no caso, células proliferando, ou seja, proliferação celular. Ela teve também da irritação crônica, do trauma, ou seja, a pessoa batia a cabeça e tinha um câncer na calota craniana, coisas desse tipo. E teoria da doença infecciosa, que o câncer é contagioso. No caso, esse cara aqui, eu não sei falar o nome dele direito, mas McDonnell, em 1809, nos Estados Unidos, ele foi o pioneiro em realizar uma cirurgia abdominal eletiva, porque antes dele,
Ninguém tinha feito isso, não que se tenha documentado, e também antes dele, ninguém sabia que você poderia abrir, ou vamos supor, fazer uma incisão e deixar o abdômen exposto. Quando ele fez isso, na época, na cidade, o xerife e o padre da cidade, eles eram contra e ameaçaram ele de que se a mulher que ele operou, a paciente, ela morresse, ele seria enforcado. Ele retirou cerca de 10 quilos de tumor dessa mulher, e ela viveu por cerca de 30 anos depois disso. Depois a gente teve, ele fez cerca de 9 cirurgias depois disso, da mesma. Tivemos também a aplicação de anestesia inalatória com éter e a introdução de técnicas de asepsia pelo Lister. No caso, esses dois marcos aqui foram muito importantes, porque antes as cirurgias elas eram muito agressivas, mutilantes, e você ter alguma coisa para controlar a dor do paciente é muito importante. E a questão da asepsia, você melhora muito os índices de sobrevivência dos pacientes após a cirurgia oncológica e outras cirurgias também. Igual aqui, como a gente falou, a partir do ponto em que você introduz técnicas de anestesia, bem como técnicas de asepsia, a partir desse momento foram surgindo várias outras cirurgias e foram sendo relatadas. E aí, como eu falei, a questão, quando essas cirurgias, no final do século XIX, no início do século XX, as cirurgias elas eram cada vez mais radicais e elas vão gerar efeitos oncológicos satisfatórios. Ou seja, vai retirar o câncer, vai tirar o tumor, mas nem sempre isso vai valer a pena, né? Porque vai resultar em uma significativa deformidade e incapacidade. Talvez a qualidade de vida que essa pessoa vai ter, não sei, depende, cada caso é cada caso, né? Então, hoje, atualmente, justamente pensando nesses aspectos não só na oncologia em si, no caso de retirar a neoplasia, a oncologia cirúrgica ela busca aumentar a extensão e a complexidade das cirurgias de câncer, mas ao mesmo tempo ela minimizar os danos sem que você perca a qualidade ou desfecho do tratamento oncológico, ou seja, você proporcionar mais conforto ao paciente de forma que você consiga combater a neoplasia da mesma forma. Agora, passando para os planejamentos pré-operatórios, a gente vai ter que, antes de qualquer intervenção cirúrgica, o cirurgião e o paciente, o paciente deve fornecer informação e o médico, o oncologista, ele deve conhecer toda a história natural daquela doença, porque é a partir disso que ele vai traçar o caminho que ele vai seguir. No caso aqui, esse paciente, eu trouxe a questão muito dos exames, que vai ser um dos mecanismos usados pelo médico para ter consciência, tomar conhecimento daquela doença, da neoplasia. No caso, o exame de imagem vai ter como objetivo documentar com precisão o tamanho, a localização e a extensão do câncer antes de iniciar a terapia, influenciando na estratégia de tratamento que ele vai abordar e a ordem que as diferentes terapias serão aplicadas. Talvez nem sempre ele vai lançar, talvez ele deixa de fazer cirurgia antes e aplica opta por um outro processo terapêutico antes de fazer a cirurgia. Então, para o cirurgião, esses achados do exame de imagem, eles vão ser a base para ele avaliar a ressecabilidade do tumor e vai planejar a extensão da operação, ou seja, dependendo de onde ele estiver, ele vai já ter ideia dos danos que a cirurgia pode causar ao paciente e mensurar isso com relação ao benefício e danos.
Aqui eu trouxe exemplos, no caso aqui na esquerda, na imagem da esquerda, a gente uma ultrassonografia mostrando lesões no caso, mamárias. No caso, não é lesões, desculpa, são sim, lesões sugestivas de tumor maligno. Por quê? Porque elas não são uniformes, são meio especuladas, não são uniformes. Aqui, no lado direito aqui, a gente já vai ter uma tomografia computadorizada, que é mais só para ilustrar mesmo. Aqui a gente vai ter a ressonância magnética também na esquerda e a tomografia com emissão de pósitrons na direita. O interessante da emissão de pósitrons aqui é que eles podem usar vários íons radioativos, mas no caso aqui pode usar uma combinação com flúor 18, ele vai entrar nas células que expressam bastante GLUT1. Aí, no caso, quando ele faz no ciclotron aqui, PET-CT, o ciclotron, ele vai mostrar o local que esses análogos da glicose entraram. Aí vai dar essa imagem clara aqui. No caso, só um minuto. Alexandre. Quanto à avaliação endoscópica, é um dos exames usados no planejamento pré-operatório. Ele pode ser a ultrassonografia endoscópica, pode ser você usar o orifício oral quanto o anal, e ele é muito bom para você obter informações tanto de cânceres de esôfago, estômago e reto. No caso aqui também ele fala que ela é extremamente sensível na localização de tumores pancreáticos, e ela pode ser usada para orientar biópsias com agulha para fins diagnósticos. A gente vai falar um pouquinho das biópsias mais para frente. Aqui também a laparoscopia. Essa imagem que eu consegui aqui, ele está cortando a trompa de Fallot, mas é só para demonstrar meio o processo mesmo. Ele vai, através da câmera e essa possibilidade dele recolher tecido do peritônio, ele consegue pegar líquido peritoneal para o estudo citológico e uma visualização direta da cavidade. E isso pode ajudar bastante no planejamento operatório. O exame histopatológico, ele no caso, o exame histopatológico, com exceção de poucos cânceres, todos eles vão, antes de você iniciar uma terapia, você vai precisar de usar, se basear no exame histopatológico. Para você fazer esse exame, você vai usar técnicas comuns de colhimento de tecidos, que são as biópsias, que podem ser por agulha, incisional ou excisional. O livro Graduação, Oncologia para a Graduação, ele nomeia incisional e excisional como cirurgia a céu aberto. Então, ele vai ser a agulha, que pode ser dividida na agulha fina e agulha grossa. A agulha fina vai ser a punção aspirativa por agulha fina. Essas biópsias por agulha, elas vão permitir um mínimo de traumatismo para os tecidos circundantes ao tumor. Só que o problema é o seguinte, da agulha fina. Se você precisar de analisar a estrutura daquela massa tumoral, ela não é interessante, porque ela vai desagregar aquela amostra. Se você precisar de analisar a estrutura tumoral, é ideal que você use a agulha grossa, biópsia com agulha grossa. Essa agulha grossa,
ela é oca e ao você inserir no tecido, você vai ter como resultado um corte em formato de cilindro do tecido. Aí você vai manter a estrutura celular e vai dispor de mais tecido para análise patológica. Um outro ponto que eu achei interessante ressaltar aqui é a questão da semeadura do tumor. No Tratado de Oncologia, ele traz que quando você tem tumores superficiais, você deve inserir a agulha na extensão do tumor, porque quando ele for estipado, seja estipado em bloco com o tumor, ou seja, não corre risco de você acessar tecidos saudáveis. Quando for em tumores profundos, você busca na medida do possível, é claro que, né, por ser profundo é mais de difícil acesso, em que a região que você usou para inserir a agulha seja uma região em que você vai ressecar definitivamente uma cirurgia posterior. Aí aqui a gente tem as outras formas, a biópsia incisional, ela vai remover uma massa maior, né, de tumor. A literatura traz que é raramente indicado porque tem um grande potencial de gerar complicações, porque, por exemplo, ele vai proporcionar um grande trauma para aquela região que já está bastante estressada devido àquele ambiente tumoral, então não é muito interessante. E é falado também que tem que ser uma pessoa especializada para fazer. Às vezes a pessoa que não tem, às vezes, muita técnica, ela pode piorar o quadro, causar bem mais malefício do que benefício para o paciente. A biópsia excisional, ela já vai ser uma remoção completa e macroscópica da massa, com pouco ou nenhuma margem. Ela vai ser usada para massas pequenas, dispersas, cuja remoção não interfere na excisão futura que possa ser necessária. A principal vantagem dessa técnica é que toda a massa do tumor vai estar disponível para análise. Essa biópsia excisional, a literatura traz que um dos malefícios dela é que você pode causar um interrompimento de canais linfáticos, entre outros problemas. Por exemplo, uma mastectomia, você pode ter comprometimento de retalhos de pele, etc. Aqui agora a gente falar um pouquinho sobre o estadiamento, que seria você juntar todas essas informações que você vai adquirir pelos exames, pela anamnese, pelo exame físico, e vai permitir você juntar tudo isso, informações clínicas e exames, e traçar um caminho, um estadiamento adequado. No caso, você traçar um prognóstico e instruir sobre programas que possam ser seguidos no pós-cirurgia, e também a terapêutica que você vai seguir. Nos tumores tratados por cirurgia, o estadiamento ele vai ser dividido em 3 fases: o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. O pré-operatório vai ser reconhecimento de características do tumor primário, aí todas as informações possíveis: localização, tamanho, envolvimento local, regional e metástase. O intraoperatório é a inspeção e palpação da área da cavidade afetada, ou seja, você, mesmo tendo as informações de antes, você tem que procurar alguma coisa que passou desapercebido. Então, no intraoperatório, você busca essas informações, você pode buscar. E o pós-operatório, que seria o estadiamento final, o exame anatomopatológico, estudos imunohistoquímicos ou genéticos. Para você fazer esse estadiamento, às vezes não, o oncologista ele vai usar de sistemas de classificações. No caso, o sistema desculpa, eu errei aqui, é TNM,
mas enfim, ele é um dos mais usados. Ele vai levar em conta as características do tumor primário, os linfonodos e metástases que possam existir. Aí aqui nesse quadro que a gente pode ver, nessa tabela, no lado direito aqui, a gente tem que o tumor primário ele pode ser classificado, ele vai ser classificado quanto à extensão e profundidade do tumor primário. Aí tem as classificações que a gente pode ver aqui, desde T0 a T4, e a gente tem aqui tumor in situ também, TIS, e o TX, quando você não tem, quando você não conhece. O N, que seria o comprometimento linfonodal, seguindo a mesma linha de raciocínio do tumor primário. E as metástases também, que vai de M0, M1, e o MX, que você não possui informações. Aqui, no caso, quanto a essa tabela do TNM que eu trouxe aqui, a gente pode observar informações que são adicionais àquela tabela lá. Aí, no caso, a gente vai ter subdivisões quanto ao tumor primário, linfonodo sentinela, células tumorais isoladas, e vai ser um estudo que vai ver se tem células tumorais ou se não tem. E aqui no lado esquerdo eu trouxe uma tabela mais para complementar. Esse aqui, no cirurgia clínica, ele traz para tumores que não são tratados cirurgicamente, mas são exames que podem ocorrer, né, caso na pesquisa quanto ao tipo de neoplasia ou estágio que o paciente tem. Aí a gente tem esses inúmeros, o exame físico, como foi falado, exames de sangue, marcadores tumorais, sangue, medula, imagens, etc. Alguns eu já até falei. Agora, falando da cirurgia propriamente dita, da intervenção cirúrgica, a gente pode ter a cirurgia profilática ou preventiva. Essa cirurgia ela vai ter como objetivo remover o tecido pré-maligno, visando impedir que as células em potencial de malignidade transformem-se na neoplasia propriamente dita. Pode ser realizada por duas formas, e uma delas é a retirada total do órgão. Essa forma de cirurgia profilática, ela é usada quando o paciente ele é extremamente suscetível ao desenvolvimento da neoplasia. Aqui eu trouxe um exemplo de uma jovem com histórico de câncer de mama familiar que vai possuir mutação nos genes BRCA. Pode ser tanto no BRCA1 quanto no BRCA2. Ela é candidata a uma mastectomia profilática. No caso, aqui os dados que está presente no SABAS, quem tem BRCA1 mutado, tem, no caso as mulheres, 87% desenvolveu um carcinoma mamário. Enquanto o BRCA2, 85% podem desenvolver. E lá ele traz um estudo também que a mastectomia profilática, ela diminuiu a incidência em 90% de carcinomas em mulheres com BRCA mutado. Aí no caso, ambos os tipos. Quanto, no caso lá, a gente falou da extirpação total do órgão. Aqui a gente também pode ter extirpação de lesões pré-malignas. No caso, desse caso, vai ocorrer nas hiperplasias atípicas do parênquima mamário, nas neoplasias intraepiteliais cervicais do colo do útero, leucoplasias e etc. No caso, aqui eu trouxe um exemplo de caso. Enfim, pessoas com o gene APC mutado, elas são orientadas a fazer uma cirurgia profilática a partir da segunda década de vida. Se essa pessoa não faz essa cirurgia profilática, no caso, ela vai possuir cerca de 25% de chance de desenvolver câncer coloretal até os 40 anos e 100% até os 70 anos. Então, aí, aqui eu trouxe outros exemplos de cirurgias profiláticas que a gente pode ver nessa tabela aqui à direita, que é a colectomia, tireoideotomia, mastectomia, gastrectomia total e
No caso, a cirurgia diagnóstica, a gente já conversou um pouco sobre ela, que seria, no caso, as biópsias, ou então, no caso aqui, a finalidade é retirar amostras teciduais para a realização do diagnóstico histopatológico, e, no caso, o diagnóstico histopatológico pode ser realizado antes do procedimento cirúrgico definitivo ou, como em muitas situações, exame histopatológico e as cirurgias são realizadas no mesmo tempo cirúrgico. Aqui tem exemplos também de cirurgias diagnósticas que a gente já comentou. Agora, falando um pouco sobre a cirurgia curativa propriamente dita, no caso, ela vai ser realizada quando se espera retirar toda a doença macroscópica. Ela pode ser usada isoladamente ou acompanhada de radioterapia ou quimioterapia e hormonioterapia, as quais podem vir antes ou depois da cirurgia. A cirurgia, ela só vai curar o paciente desde que a cirurgia curativa ela consiga extirpar todas as células malignas de outras partes do organismo. Ou seja, ele vai retirar todo o componente tumoral daquele paciente. Para ela curar o paciente não pode sobrar nada, nem naquele local, nem em outro local. Aqui são, só citando alguns cuidados que deve-se ter, uns cuidados técnicos com relação a alguns procedimentos também técnicos que se tem na cirurgia curativa. Incisão ampla e adequada, inventário minucioso de cavidades, laqueação das veias antes das artérias, uma dissecção centrípeta, isolar o tumor com compressas, manusear com cuidado da área afetada, cuidado para não cortar o tecido tumoral, remoção do tumor com margem de segurança, ressecção em bloco do tumor primário, quando indicado da cadeia linfática, marcação com clipe cirúrgica em casos de terapias adjuvante. Aqui, no caso, são casos de cirurgias curativas, a excisão local com margem adequada, ressecção local ampliada, ressecção, linfadectomia em monobloco ou de bloco e amputações e desarticulações. A cirurgia paliativa é quando o paciente ele já tem um diagnóstico, já tem um prognóstico de que ele vai vir a óbito, mas que você pode prolongar um pouco a vida dele ou lhe proporcionar conforto. Aí aqui a gente tem exemplos de cirurgias paliativas. A reconstrutora, ela, no caso, ela é secundária. Você precisa de ter tido uma cirurgia anterior a ela. Aí, no caso, acontece em casos de mastectomias totais, aí depois tem a reconstrutora, a cirurgia reconstrutora, e pode ser realizado também reconstruções de face, pacientes que tiveram cânceres na face, pacientes, enfim, pessoas que têm xeroderma pigmentoso, que têm uma proliferação em áreas que pegam radiação solar, tem muitos cânceres na face. Essas pessoas, essa cirurgia reconstrutiva é muito importante para elas. Do estadiamento, no caso, seriam cirurgias que a gente também comentou anteriormente, mas são cirurgias para você ter uma ideia realmente do que tem dentro, que às vezes com outros dados clínicos não tem, ou de exames, não tem como você ter uma noção exata, por exemplo, no número de linfonodos acometidos, entre outros fatores. Então, gente, eu vou dar continuidade à fala do Vinícius em relação aos tipos de cirurgia, mas, primeiramente, eu queria ressaltar que, apesar das cirurgias serem divididas em tipos, geralmente, elas vão assumir um caráter misto. Um exemplo disso seria a cirurgia
a abordagem dos tumores de ovário. Por exemplo, nos tumores de ovário, a gente primeiro retira a lesão para fazer a biópsia de congelamento, né? E aí, nesse momento, ela vai assumir um caráter de cirurgia diagnóstica. Dependendo do resultado dessa biópsia, se for maligna, a gente já vai realizar a esterectomia total, a retirada dos anexos e a linfadenectomia. E aí, nesse momento, ela já vai assumir um caráter de cirurgia curativa. Além disso, nessa exploração, é possível também realizar o estadiamento. Nesse momento, ela vai também assumir um caráter de cirurgia de estadiamento, ou seja, uma cirurgia de estadiamento, diagnóstica e curativa ao mesmo tempo. Bom, dando continuidade, né, a gente pode falar um pouco sobre a cirurgia citorredutora. Esse tipo de cirurgia, ao contrário da cirurgia curativa, não vai ter o objetivo da cura, mas ela vai ser utilizada em tumores que são muito grandes, ou então quando uma cirurgia geral causaria muito dano ao órgão ou a áreas circunvizinhas. Nesse caso, o cirurgião oncológico vai retirar a maior quantidade de massa tumoral possível, claro, tentando preservar ao máximo a função. Um exemplo disso seria a carcinomatose peritoneal, que seria a instalação de diversos tumores pela cavidade peritoneal. Esses tumores podem ser advindos de tumores primários de diversos órgãos, como, por exemplo, intestino grosso, apêndice, estômago, ovário, útero e etc. E, nesse caso, uma das modalidades terapêuticas utilizadas seria a cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hiperdérmica, que seria aquela quimioterapia que é utilizada no momento da cirurgia. Ela pode ser dividida em duas modalidades, a aberta e a fechada, sendo que na fechada há o fechamento, né, da cirurgia antes da instalação dos aparelhos, como a gente pode ver aí na imagem. E esse aparelhinho aqui vai ser responsável pela infusão do quimioterápico e seu aquecimento, bem como para a circulação desse quimioterápico na cavidade peritoneal. Já na cirurgia de caráter fechado, na verdade, na quimioterapia, infusão direta de caráter fechado, aberto, quer dizer, a gente vai utilizar um plástico que vai ser responsável por evitar a evaporação e o transbordamento de líquidos dessa cavidade. E após essa circulação do quimioterápico, é feita a lavagem e a posterior reconstrução e confecção de anastomose. Pode passar? Outro tipo de cirurgia seriam as cirurgias de urgência e emergência. Essa cirurgia estaria mais relacionada a consequências do tumor primário, da doença primária em tom de metástases, ou então complicações que podem surgir da presença desses tumores. As principais condições de urgência e emergência, nesse caso, seriam as perfurações, os sangramentos e as obstruções. E, nesse caso, esse tipo de cirurgia é utilizado quando essas complicações põem em risco imediato a vida do paciente. Vai passar. Outro tipo de cirurgia seria a cirurgia de suporte. E assim como a cirurgia paliativa, ela não vai objetivar a cura da neoplasia. Esse tipo de cirurgia vai auxiliar em outros tipos de tratamento. Geralmente, ela é utilizada para a instalação de certos dispositivos que vão auxiliar no tratamento. Um exemplo disso seriam a inserção de catéteres, que servem como acesso para quimioterapia, que é o caso do Portia-Cath, que é esse catéter da foto, que ele é instalado em veias que vão desembocar diretamente na veia cava, para prevenir complicações de uma quimioterapia contínua na periferia. Além disso, esses dispositivos também podem auxiliar na nutrição parenteral, infusões contínuas de quimioterápicos ou outros medicamentos, ou até mesmo para retirada de sangue. Pode passar.
Outro tipo seria as endocrinocirurgias. Esse tipo de cirurgia visa inibir os hormônios para complementar a terapia para aqueles tumores que são hormônio dependentes, como é o caso do câncer de mama e o câncer de próstata. Esse tipo de cirurgia vai abrigar a oforectomia, a orquiectomia, a adrenalectomia e a hipofisectomia. Porém, esse tipo de cirurgia não é mais muito utilizado porque hoje em dia já existem fármacos que são responsáveis por inibir esses tumores. Ainda há relatos da sua utilização, principalmente da oforectomia, em portadoras de câncer de mama, que não vão ter, na pré-menopausa, né, que não vão ter condições de acesso a esse tipo de medicamento. Pode passar? Bom, entrando já na parte da cirurgia, é importante... Pode voltar um slide, por favor? É importante destacar o papel da terapia neoadjuvante, que vai ser aquela quimioterapia ou então a radioterapia que vai ser utilizada antes da cirurgia, que vai ter como objetivo diminuir os tumores, né, facilitar as cirurgias, minimizar a extensão da ressecção necessária e melhorar o controle local e a sobrevida. Além disso, ela vai auxiliar na preservação de nervos, vasos sanguíneos e órgãos adjacentes. Bom, o Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da USP traz alguns conceitos que seriam importantes no momento da cirurgia oncológica. E um desses conceitos diz respeito à intenção e o caráter dessa operação. E isso meio que desmembra os conceitos de cirurgia curativa e cirurgia paliativa. A intenção seria aquela opinião do cirurgião logo após a cirurgia, ou então no momento da cirurgia. Como, por exemplo, o cirurgião observa a lesão e vê que macroscopicamente as margens estão livres, as margens da cirurgia estão livres, e que não há disseminação local. Mas, após o exame anatomopatológico, é revelado que, na verdade, essas margens de ressecção estão, na verdade, comprometidas. Então, nesse momento, a cirurgia já assumiria uma intenção curativa, porém um caráter paliativo, porque não houve a ressecção completa do tumor. Pode passar? Outro conceito seria em relação à radicalidade da operação. Quanto à radicalidade, podem haver dois tipos de cirurgia, que seria a cirurgia radical e a radical ampliada. Na cirurgia radical, é a mais comum, em que há a remoção completa do tumor, com a margem de segurança adequada, e ela vai estar associada à remoção da área de drenagem linfática locorregional. Isso quando indicado. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre a linfadenectomia. Já a cirurgia radical ampliada, ela vai abrigar, além da cirurgia radical, cirurgia clássica, a remoção em monoblocos de parte ou totalidade de um ou mais órgãos e estruturas que podem estar comprometidas macroscopicamente pelo tumor. Bom, entrando mais no contexto da cirurgia em si, é importante falar sobre alguns cuidados técnicos durante essa cirurgia. O primeiro deles seria a proteção da ferida operatória por campos secundários ou mediante uso de dispositivos especiais, tanto em cirurgia aberta quanto laparoscópica. Nesse caso, também é importante realizar a troca frequente de luvas e a troca frequente de materiais, para diminuir a possibilidade de disseminação microscópica, tanto microscópica quanto macroscópica, na verdade. Além disso, essa manipulação da lesão deve ser a mínima necessária, para que não haja fragmentação desse tumor, para que não haja disseminação. Por isso, não é indicado que hajam manobras bruscas que possam levar à fragmentação desse tumor. Outro cuidado seria o princípio da ressecção em monobloco, em que não se devem realizar descolamentos ou manobras para a separação dos órgãos unidos por aderências tumorais.
E esse princípio já vai complementar o que eu falei ainda agora sobre a manipulação mínima da lesão, porque além de você ter cuidado para não fragmentar esse tumor, não realizar manobras bruscas, você deve abrangê-lo em sua totalidade com as malhas de segurança ao redor, de uma só vez, para que não haja cortes, para que não haja fragmentação desse tumor e possível disseminação microscópica e até macroscópica. Pode passar? Bom, um cuidado muito importante a ser tomado seria em relação à margem oncológica. A adoção dessas margens cirúrgicas vão ser muito importantes para minimizar o risco de recorrências locais. E não é possível determinar uma margem adequada para todos os tipos de tumores sólidos, porque essa margem vai depender muito do sítio primário do tumor, do tipo histológico e do estadiamento. E o objetivo da cirurgia é a obtenção dessas margens negativas de segurança com a morbidade mínima e máxima preservação de função. Mas é importante ressaltar que, apesar da preservação de função, a gente não pode ignorar essas margens para tentar salvar a função do órgão do paciente, sendo que, ao não realizar a ressecção completa, pode haver uma recidiva, pode haver uma futura progressão da doença e, consequentemente, a perda da função de qualquer forma. Então, o objetivo geral seria a ressecção completa do tumor. Dessa forma, a gente vai garantir para o paciente menores chances de recidiva local e maiores chances de controle local da doença. Eu trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar essas diferenças de margem, principalmente nos tumores de pele. Como a gente pode ver aqui, o carcinoma espinocelular e basocelular, a margem que a gente vai adotar vai ser de 0,5 centímetros, mais ou menos. Já no melanoma cutâneo, essa margem pode variar de 1 a 3 centímetros, dependendo da profundidade da invasão. E aí, quando a gente vê outros tipos de tumor, também há outras indicações em relação à margem, como, por exemplo, o sarcoma de partes moles. No sarcoma de partes moles, a gente tem que obedecer ao princípio da ressecção tridimensional, ou seja, as margens devem estar amplas e livres em todas as dimensões. Pode passar. Bom, após o momento da ressecção, há uma classificação que a gente deve levar em conta, que é a classificação que vai de R0 a R2. No R0, a gente mostra que não há resquícios, nem microscópicos e nem macroscópicos de lesão, ou seja, a ressecção foi completa. Em R1, quando a classificação da ressecção é R1, não há evidências macroscópicas de resquícios tumorais, mas quando é realizada a investigação microscópica, vê-se que há resquícios tumorais ainda no local. Já no R2, há tantos resquícios microscópicos quanto macroscópicos. Pode passar? Bom, outro princípio a ser levado em conta seria em relação ao tratamento dos linfonodos, a linfadenectomia. Bom, é importante ressaltar que a linfadenectomia não é recomendada em todos os casos, e ela vai depender de 4 aspectos fundamentais, que são o comportamento biológico, o tipo histológico, o estadiamento e a localização do tumor primário. E os linfonodos, quanto à extensão dessa linfadenectomia, os linfonodos vão ser agrupados em níveis, de acordo com a sua distância do tumor primário, em níveis 1, 2 e 3, sendo 3 a mais distante. As linfadenectomias de nível 1 são de DD1, nível 2 de D2 e nível 3 D3. Quanto à classificação desse tipo de cirurgia, a linfadenectomia pode ser classificada em 3 tipos. A primeira seria a linfadenectomia de necessidade, que é quando há o diagnóstico de que há o comprometimento linfonodal, que pode ser determinado clinicamente ou por meio de exame anatomopatológico. Essa é a linfadenectomia de necessidade. Pode passar?
O segundo tipo seria a linfadenectomia de oportunidade, em que não vai haver diagnóstico, não vai haver diagnóstico de comprometimento linfonodal, mas existe um risco presuntivo de comportamento das cadeias de drenagem linfática, ou seja, o tumor tem um risco, um comportamento biológico que leva a presumir que talvez ele vá atingir as cadeias linfáticas. Então, é necessário, nesse caso, fazer uma intervenção. E a outra seria a linfadenectomia de oportunidade, não faltou aqui, é de princípio, perdão. Em que o tumor primário encontra-se sob uma estação de drenagem linfática sem que haja comprovação do comprometimento dos linfonodos. Não há diagnóstico, não há presunção, tipo, o tumor não tem um comportamento biológico que leve a gente a pensar que há acometimento, mas ele está muito perto de uma estação de drenagem linfática. Então, é recomendado que haja a retirada. Só uma correção aqui, o segundo é linfadenectomia de princípio e o terceiro é de oportunidade, perdão, tá? A de princípio vai ser em que há um risco presuntivo de comportamento das cadeias de drenagem linfática, e a de oportunidade é quando o tumor se encontra sobre uma estação de drenagem linfática. Pode passar, por favor. E aí que eu trouxe alguns exemplos para vocês, em que a gente pode visualizar muito bem essa distinção entre os três tipos de linfadenectomia. Quando a gente visualiza um sarcoma de partes moles, a gente sabe que o comportamento biológico dele não está relacionado à disseminação linfática, e sim à disseminação hematogênica. Então, quando esse sarcoma está localizado no terço médio da coxa, não há necessidade de realização de linfadenectomia de princípio, porque ele não tem um comportamento biológico que leve a gente a supor que haja um acometimento. Já quando essa lesão está localizada na região inguinal, na região inguinal há uma estação de drenagem linfática. Então, nesse caso, vai se indicar a linfadenectomia de oportunidade, mesmo que não haja diagnóstico de comprometimento linfonodal. Já, se houver um diagnóstico de comprometimento linfonodal, ou se a drenagem linfática está comprometida, independente se está na região inguinal ou no terço médio da coxa, vai estar indicada a linfadenectomia de necessidade. E no segundo exemplo, a gente já tem outro tipo de sarcoma, que seria o sarcoma epitelioide. Ao contrário do sarcoma de partes moles, ele já tem um comportamento biológico bem diferente. Ele já tem maior propensão a disseminar por via linfática. Ou seja, independente dessa localização, seja na região inguinal, seja no terço médio da coxa, vai haver necessidade da linfadenectomia de princípio, que vai ser aquela em que há a presunção do acometimento linfonodal. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um exemplo, uma cirurgia de sarcoma de partes moles. Aqui a gente pode ver a ressecção em monobloco, que é um dos princípios da cirurgia oncológica. E aqui na última imagem, a gente já pode ver a circulação restabelecida, o que leva a gente a prestar atenção na importância de um tratamento com intercâmbios entre especialidades, porque com esse intercâmbio vai ser maior a possibilidade de você preservar a função do órgão do paciente. Bom, outro conceito que seria importante esclarecer aqui seria o conceito do linfonodo sentinela, que seria aquele primeiro linfonodo que vai receber células neoplásicas regionalmente em tumores sólidos. E ele vai representar o status linfonodal regional, ou seja, se esse linfonodo sentinela for negativo, se não há acometimento, provavelmente também não vai haver o acometimento dos outros linfonodos da cadeia linfonodal, sendo que há uma margem de erro, segundo a literatura, de até 5%. E como é feita a pesquisa desse linfonodo sentinela? Geralmente é realizada antes da cirurgia a injeção de corantes em torno do tumor,
e também de substâncias radioativas. A mais utilizada seria o tecnécio agregado a uma macromolécula, ou a globulina ou dexitran. E aí, durante a cirurgia, um equipamento chamado Gamma Probe vai ser utilizado para a identificação do linfonodo quente. O linfonodo quente vai ser aquele que vai absorver uma maior quantidade de radiação. Se ele absorver a radiação, a gente já pode realizar a linfadenectomia. Pode passar, por favor. E, para finalizar, eu trouxe alguns outros cuidados, mas o Vinícius já abordou muito bem, mas eu vou só comentar alguns que seriam importantes. Um deles seria a incisão cirúrgica ampla e adequada. Apesar da gente tentar preservar ao máximo a função e também a estética do paciente, que também é muito importante nesse caso, é importante se atentar à funcionalidade, a forma como a gente vai realizar a cirurgia. Se a gente deve realizar a incisão ampla ou bastante para que haja essa realização de inventário minucioso de cavidades, para que a gente faça uma revisão macroscópica suficiente para não deixar passar algumas outras lesões macroscopicamente visíveis na cavidade. Além disso, a laqueação das veias antes das artérias, a dissecção centrípeta, o isolamento do tumor com compressas, e seria muito importante também, para auxiliar no tratamento posterior, principalmente de radioterapia, a marcação do leito cirúrgico com clipes metálicos, que vai auxiliar as pessoas que vão dar início à radioterapia, à quimioterapia também. E é isso. Aqui nossas referências